Olá pessoal, tudo bem? A gente vai fazer agora um aplicativo que vai listar uma série de alimentos, tá? Tanto no Spinner quanto na Recycle View, tá? O Spinner é como se fosse um combo box e a Recycle View é uma lista, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar criando aqui um novo projeto, então File New Project, Empty Views Activity, e o nome aqui vai ser Spinner Recycle, que é a Spinner Recycle View, tá? Vou dar um finish aqui. Agora a gente vai abrir uma janelinha aqui, ele vai dar uma compilada, aquela coisa toda que a gente já conhece, tá? Vamos fechar aqui a janela anterior, maximizar essa daqui, esperar terminar de compilar, tá? Qual que vai ser a ideia do projeto? A ideia do projeto é fazer uma telinha única, tá? Tanto com o Spinner quanto com o Recycle View personalizados, ou seja, um combo box com a imagem e uma lista com descrição, imagem e um botão, tá? Bom, enquanto compila... pronto, compilou. A gente vai aqui em app, res, layout e vamos abrir o nosso layout principal. E agora a gente vai apagar esse controle principal aqui do Hello World e vamos arrastar os nossos componentes, né? O primeiro componente vai ser o Spinner, então a gente arrasta aqui para essa localidade aproximadamente, depois a gente vai posicionar melhor, e também a Recycle View, que vai ser a nossa lista que a gente vai posicionar mais ou menos aqui também, tá? Clicando aqui no Spinner, a gente pode definir as margens superiores, esquerda e direita, tá? Vou colocar 16 para cada uma, valor arbitrário, aí vocês podem escolher o que vocês quiserem. E vou agora vincular a minha Recycle View com o meu Spinner, vou ancorar ele na Spinner e vou dar também uma margem de 16 aqui para ter uma separação boa. Margem inferior, superior, direita, esquerda, aquela coisa toda. Colocar 16 para todas, tá? Beleza. Perceba que não está perfeitamente alinhado ainda, mas a gente precisa fazer algumas modificações. Aqui no layout width do Spinner, a gente vai deixar match constraints para ele se adaptar às bordas que a gente colocou. E no Recycle View a mesma coisa, tanto para a altura quanto para a largura. E aí vocês vão perceber que agora o layout ficou bem mais bonitinho. Pronto, agora vamos renomear, né? O Spinner vai ser SPN valores, tá? E a Recycle View vai ser RCL lista. Ou a gente pode colocar até RCL valores também, né? Que um vai ser o Spinner, o outro vai ser o Recycle View. Então ficou SPN valores e RCL valores, né? O Spinner e o Recycle View. Renomeamos, ótimo. Já temos o nosso layout básico pronto. O que a gente precisa fazer agora é definir o layout para cada um dos itens que vão ser mostrados, porque lembrando, a gente quer uma imagem e uma descrição, e no caso do Recycle View, imagem, descrição e um botão. Começando pela Recycle View, a gente vem aqui em New, Layout Resource File, e vamos colocar o nome ali de Recycler Item, que é o item do Recycle View, né? Poderia ser qualquer outro nome, tá? Ele vai criar um novo arquivo de layout, e aqui a gente vai colocar, bom, eu quero uma imagem. Essa imagem, vou pegar essa aqui, genérica mesmo, só para demonstrar, né? Depois a gente vai mudar programaticamente, tá? Vou redimensionar aqui para ficar num tamanho legal. Geralmente um tamanho legal aqui que eu gosto é 100, né? De largura e de altura. Aí você pode ajustar as suas necessidades. Vou colocar também um campo de texto. E finalmente o nosso botão, tá? Agora precisamos definir os constraints, né, as limitações aqui de cada um dos controles. Então, margem superior, esquerda, né, para nossa imagem. Vou fazer o seguinte, vou vincular o nosso campo de texto à nossa imagem puxando aqui a bolinha, né? Definindo uma margem de 16 de espaçamento entre o campo de texto e a imagem. O meu botão, eu vou ancorar ele em cima, na esquerda, com 16 de margem. Em cima também com 16. À esquerda não vou mexer ainda. E embaixo também com margem de 16. Legal. E agora eu vou posicionar o meu texto também em relação ao botão. Vou ancorar meu texto duplamente, né?
Para quê? Para que meu texto pegue o que sobrou, né, de espaço aqui entre o botão e a imagem, tá? No caso aqui do tamanho do meu campo de texto, eu vou deixar Match Constraint, para ele ficar da largura disponível. No botão aqui, eu já mexi, não tem problema. E agora eu vou mexer no meu layout para que ele fique apenas do tamanho ali da quantidade de itens que tem dentro dele, né? Que ele fique o menor possível. No caso aqui, Layout Height, eu vou dar Wrap Content e aí pronto, ficou do tamanho que eu queria, tá? Margem inferior aqui da imagem, então eu esqueci de colocar, também vou colocar 16, tá? Botão aqui, margem, a margem do campo de texto também, vou colocar 16. Pronto, acho que ficou bem interessante. No caso aqui, a gente tem que renomear cada um dos itens, né? Então aqui seria o btn, vamos chamar de salvar. A gente renomeia. No caso aqui, o campo de texto de txt txt-rcl, né, que é do recycle. Depois a gente vai ter outro, então é bom renomear bem, né? Então txt-rcl nome, que seria o nome da comida, né? No botão também vamos fazer isso. btn rcl salvar. Pronto. E agora na imagem a mesma coisa, né? img rcl imagem. Tá? Você pode colocar o nome que você achar melhor. Lembrando que os nomes eles são únicos no projeto do Android inteiro, né? Então os nomes dos seus objetos não podem conflitar ali no seu projeto inteiro, né? Então não pode ter dois controles com o mesmo nome, mesmo que sejam em atividades diferentes. Aqui no campo de texto eu vou colocar só nome. Aqui isso aqui é só um que a gente chama de placeholder, né? Só um cara que está guardando local aqui, que a gente vai ser substituído depois. E é isso, nosso layout está pronto, tá? Ele está reclamando aqui, tá, falta os constraints, tá? Vamos definir aqui a margem superior e inferior de 16 e de 16 também aqui. Agora acho que ele não está reclamando mais, agora só está reclamando que não tem descrição na imagem, essa coisa toda a gente vê isso depois, tá? Isso não é essencial por enquanto. Voltando agora que a gente já definiu o layout de cada um dos itens, né, da nossa lista, né? Vamos colocar aqui salvar. Eu sempre coloco eslavar por algum motivo, tá? Salva e agora vamos aqui para a atividade principal e vamos ter uma visualização de como vai ficar essa lista, né? Clico aqui no meu Recycle View, venho aqui nos atributos, procuro por item e aqui em List Item eu vou selecionar o layout do meu item, né? Então aqui vamos Recycle Item, pronto, olha que legal, já tem uma pré-visualização de como vai ficar mais ou menos, tá? Aí você pode mudar à vontade. Bom, fizemos a nossa lista, agora a gente precisa fazer o spinner, né? Então, o mesmo esquema, tá? Inclusive dá para usar o mesmo item de layout, tá? Só para mostrar para vocês aqui, né? Eu posso vir aqui no spinner, vir aqui no list item e pegar o recycle item aqui também, que ele vai ficar bem parecido, enfim, vai usar o mesmo esquema. Mas não é o que a gente quer criar um layout de item personalizado para o nosso spinner. Então a gente vem aqui em Layout, botão direito, Layout Resource File, e vamos colocar aqui Spinner underline item. Beleza, mesmo esquema agora, né? Eu quero só uma imagem e um campo de texto. Então eu venho aqui, pego o image. Vamos fazer o seguinte, eu tenho umas imagens de exemplo, né, de como vai ser, coisa e tal. Eu vou copiar e colar elas agora. Só um momentinho. Então a gente copia. E agora a gente vem aqui em Drawable e vamos colar nossas imagens, tá? Aí ele vai pedir para sobrescrever, aquela coisa toda que a gente já conhece. Pronto, tá aqui as imagens, por exemplo, de um abacate, de frutinhas em geral, né? Então vamos lá, aqui no Image View, eu vou selecionar aqui uma imagem, pegar um abacate, que eu gosto bastante de abacate.
O tamanho aqui da imagem, eu vou colocar um tamanho fixo. Então, sei lá, 100 dp por 100 dp, tá? Vou posicionar do jeito que eu achar melhor aqui, botar um campo de texto, né? E agora a gente vai fazer aquele esquema do layout de novo, né? Definir as margens, né? Vincular nosso campo de texto aqui com nossa imagem, definir a margem lateral aqui, definir outra margem em relação ao fim da janela também, colocar 16, margem superior também 16 e margem inferior também 16. Beleza, agora só falta ir aqui no nosso próprio layout e dizer para ele encolher, né, para ele envolver o conteúdo que é o wrap content aqui. Pronto, vai ficar assim, tá? Em termos aqui do tamanho, né, do nosso texto, a gente vai colocar em layout width 0dp para ele tomar o tamanho disponível. Na nossa imagem, novamente, faltou a margem inferior aqui, 16, para ficar bonitinho do jeito que a gente quer, tá? No caso aqui, o texto eu vou colocar só um placeholder, né, só um guardador de local, tá? E agora vamos renomear os IDs, né? Eu venho aqui, clico na imagem, img spn, né, que é do spinner, né? Imagem, renomeio e aqui no campo de texto txt spn nome. Pronto, nosso layout do spinner também está pronto. Agora como que a gente faz para visualizar? A gente volta aqui, clica em cima do spinner, filtra aqui pelo item, seleciona o cara aqui e seleciona o nosso layout de spinner, tá? E olha só que legal, tá funcionando, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui para o recycle item. Às vezes, pessoal, ele dá uma sumida, tá? É normal, dá um bug aqui no Android Studio, tá tudo bem. O que resolve, né, na maioria das vezes, é você fechar o projeto, tá? E abrir ele de novo, que é o que eu estou fazendo exatamente agora. Aí vamos abrir aqui de novo. Vamos ver se ele carrega tudo bonitinho. Pronto, carregou, tá? Então essa é a visualização básica aí de como vai ficar nosso aplicativo, né? Um spinner que você clica aqui e dá as opções, você seleciona uma, e na lista ali que tem vários botõezinhos vinculados a cada um dos elementos, tá? Legal. O que a gente tem que fazer agora? Bom, agora a gente tem que carregar esses dados, né? Determinar o comportamento de cada um deles. Aí que o bicho pega um pouquinho, tá? Mas vamos lá. A gente vem aqui em Java, a gente já pode ver que tem aqui só a atividade principal, que é o código principal aqui da nossa aplicação. E aí, embaixo dela, a gente vai colocar uma série de coisas, tá? Porém, antes de colocar essa série de coisas, eu tenho que representar esses dados de alguma forma. Então, eu vou criar uma classe que representa os dados que eu quero mostrar. Eu vou chamar de comida, tá? A classe comida, o que ela vai ter? Ela vai ter um nome e uma imagem, sei lá, a gente pode criar um negócio assim, tá? Então, aqui, public string nome e public bitmap imagem, tá? Legal, esses dois campos. Precisa de getter e setter? Não necessariamente, tá? Vamos deixar simples para que as coisas funcionem melhor. Isso vai ser o que a gente vai exibir, né? Um nome e uma imagem. Ótimo. Agora, vamos lá. Eu preciso agora criar os adaptadores que vão converter esses dados, né, para a nossa interface gráfica, para que a gente possa visualizar cada um desses dados de alguma forma, né? Eu preciso criar adaptadores que adaptem os dados para o Recycle View e para o Spinner, tá? Então vamos lá. Vamos criar o primeiro adaptador, que vai ser o adaptador do Spinner, né? Então, botão direito aqui, New, Java Class. Vamos colocar aqui Spinner Adaptador. Spinner Adaptador. Tá?
Legal. O que vai ter no Spinner Adaptador? Bom, esse Spinner Adaptador, primeiro ele vai importar, né, ele vai estender uma classe chamada BaseAdapter. Tá? E essa classe BaseAdapter é uma classe abstrata, né? Que ela tem alguns parâmetros ali, ela tem alguns métodos que obrigam a gente, que são obrigatórios que a gente implemente. Tá? Então, põe o cursor aqui em cima, lâmpadazinha, implementar métodos, dá um OK, pronto, ele faz quase tudo por você. Tá? Vamos lá. E o que mais precisa desse adaptador, né? Bom, eu vou pegar uma informação que vai vir de uma lista, né? Que é uma lista de itens, afinal de contas isso aqui é para mostrar uma lista, né? Ó, uma lista de itens, né? Legal. Então eu vou pegar um valor que vem de uma lista de itens e vou mostrar em algum lugar. Mas primeiro eu preciso dessa referência a essa lista de itens, então eu tenho que criar aqui. Então vamos lá. Private list. No caso aqui é uma lista de comidas, né? Uma lista de alimentos. Vou chamar de lista, tá? E também eu preciso do contexto, né? O que é o contexto? Em que janela que isso aqui está sendo criado, aquela coisa toda, né? Para que eu possa renderizar de forma correta os meus elementos. Então, context, no caso aqui, contexto, tá? Beleza. Faltou importar aqui a classe, importamos a classe, ótimo. E agora a gente precisa criar um método construtor, né, que vai fornecer esses elementos, essas referências, tanto para a lista quanto para o contexto. Então vamos lá, método construtor, public, spinner, adaptador, né, no caso. Então contexto e lista. E agora a gente define, a gente guarda, né, o contexto recebido com o contexto atual e a lista recebida dentro da lista atual. Tá? Beleza, sabendo disso, esse getItemCount, ele vai receber o quê? Bom, ele vai receber o tamanho da nossa lista, né? Que é a quantidade de itens que eu tenho no meu spinner, né? Esse getItem, né? O que ele vai retornar? Ele vai retornar o nome, ele vai retornar o valor do item, né? O valor do item é o valor que ele recebe aqui nesse objeto, tá? Quando você seleciona, ali vai retornar o número do item selecionado, tá? O getItemID basicamente vai ser a mesma coisa, tá? Também vai ir aqui. E finalmente a função mais complicadinha aqui, que é a getView. Tá? A getView vai retornar o layout já preenchido, tudo bonitinho, do nosso spinner, né? Com os valores preenchidos. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é recuperar, né? A view que a gente quer popular, né? Então a gente vai carregar esse cara aqui, ó. A gente vai carregar esse cara aqui. Então a gente tem que criar uma cópia desse cara aqui, para que eu possa manipular essa imagem e esse texto. Tá? Então vamos lá. Então view, vamos criar uma view aqui, vou chamar de item view, porque é a view do item, né? Então vamos lá, layout inflator, no caso aqui a gente vai carregar, né, um layout aqui, então a gente precisa dessa classe layout inflator, e no caso aqui tem que fornecer o contexto, senão ele não sabe como carregar. No caso aqui, o que eu quero carregar é o meu spinner item, tá? E esses parâmetros aqui são padrão que vem da própria função. Beleza, carreguei. O que eu posso fazer agora? Agora eu posso pegar uma referência a cada um dos itens, né, que tem no meu layout aqui, né, no meu spinner item. Então, uma referência à nossa imagem e ao nosso campo de texto. Então, item view, ponto. Desculpa. Item view não. Text view, né, que eu tenho que criar referência ao campo de texto e à imagem. Agora sim. Nome. Tá? No caso aqui, em vez de nome, vamos colocar o mesmo nome aqui da nossa propriedade. Precisaria? Não precisaria, mas eu gosto. Tá? E uma image view, que vai ser img, spn imagem, do jeito que a gente colocou lá, e vai fazer uma referência a esse item aqui, tá?
Então o campo de texto faz uma referência a esse campo de texto aqui, né, usando o FindViewById, e a imagem usando aqui o FindViewById na imagem, tá? Beleza, o que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que popular tanto esse campo de texto quanto essa imagem, tá? E de que forma que a gente vai fazer isso? Bom, pegando o texto que vem da nossa lista, né? Isso aqui é uma lista do quê? De comidas, né? Uma lista de instâncias desse cara. Então eu pego o item que está sendo mapeado aqui, esse getView, ele vai automaticamente fornecer para a gente qual item que ele quer mostrar, tá? Ah, mas quem faz isso? Quem faz isso é o nosso widget, né? Quem faz isso é esse cara aqui. Quando ele é executado, ele chama várias vezes esse cara aqui, fornecendo o número do item que ele quer, tá? E é por isso que a gente precisa informar a quantidade de itens, para ele saber quantos pedir, tá? E aí ele vai pedindo, a gente vai preenchendo para ele mostrar bonitinho, tá? Beleza. Populamos cada um dos itens e agora a gente tem que retornar o quê? A nossa view. Então, return o item view todo populado, todo preenchido, tá? Esse é o nosso adaptador, olha que legal, tá? Esse é o adaptador do Spinner. Agora vamos implementar ele, né? Então vamos aqui, main activity, e vamos fazer uma referência a esse Spinner. Porém, antes disso, a gente precisa de várias instâncias desse cara aqui, tá? Então eu preciso criar uma lista desse cara, tá? Eu já vou copiar uma classe pronta, que eu preparei de antemão, que ela chama banco de dados, tá? Vou colar aqui no projeto, tá? E mostrar para vocês. É uma classe simples em termos de estrutura, tá? O nome dela é banco de dados. Ela tem uma função estática. Que é uma função estática aqui? Um método estático. É um método que você não precisa instanciar essa classe para acessar, tá? Ela chama carregar lista de comidas, tá? E ela vai gerar uma série de valores aqui, né? De comidas, você pode adicionar quantas você quiser, tá? No caso aqui, o bitmap, né, que é a imagem, tá vindo, né, daquelas imagens que eu copiei e colei. Porém, isso aqui poderia estar sendo carregado de um banco de dados ou de um arquivo, não importa. Por isso que eu chamei de banco de dados, porque aqui, nessa carregar lista de comidas, você pode implementar o método que você quiser, né, de forma que tanto faz de onde que vai vir as informações, contanto que elas venham nesse formato, contanto que elas sejam uma instância da classe comida, tá? Então aqui eu vou adicionando, né, ó, na minha lista todas as comidinhas aqui que eu vou cadastrando, tá? E depois retorna essa lista. É um método bem simples. Ele gera a lista e retorna, tá? Agora sim, né? O que a gente tem que fazer? Bom, vamos criar algumas propriedades aqui em cima. Então, private list é uma lista de comida, né? Então, no caso aqui, lista de comida. Vou chamar de lista, tá? E aqui dentro no onCreate eu vou preencher essa lista. Então, lista é igual a banco de dados carregar lista de comidas, tá? Então, ó, lembra que esse método a gente acabou de criar, né? Aqui. Beleza. Voltando lá, carreguei a minha lista de comidas e agora o que eu vou fazer? Bom, agora eu tenho que criar um adaptador, né? Que vai adaptar a minha lista de comidas ao meu spinner, né? Então vamos lá. No caso aqui, né, vou criar um adaptador. Então spinner adaptador é igual a new spinner adaptador diz e lista. Ah, mas da onde que você tirou isso? É a nossa classe adaptador, né? Nossa classe adaptador, lembre-se, ela recebia o contexto e a lista que tem que ser mostrada, né? Então beleza. Criei aqui o meu adaptador, tá? E agora vou criar o quê? Isso aqui tá errado, né? Criei o adaptador do spinner e agora eu tenho que criar o spinner, né? Então vamos lá. Spinner, FindViewById, o nosso controle. E agora, nesse spinner, né, que eu criei uma referência aqui, eu seto o meu adaptador. Tudo bem? Legal. E feito isso, se tudo der certo, ele já vai carregar todos os nossos elementos, tá? Vamos compilar aqui, ver se não tem nenhum errinho.
Vamos lá, compilando. Às vezes demora um pouquinho, a primeira compilação é sempre um pouco mais lenta, tá? Normal. Beleza, temos um erro aqui. Ah, provavelmente porque eu não importei essa classe, tá? Antes de continuar, vamos aproveitar e transformar isso aqui numa propriedade, né? Então vamos aqui em cima, colocar esse cara que ele só precisa carregar uma vez, né? Beleza. E vamos importar essa classe, né? Que ela não está importada aqui em cima. Então, cursor no final, Ctrl espaço, Enter, ele já importa automaticamente a nossa classe. Vamos ver se funciona agora, vamos compilar. Compilou com sucesso e agora vamos ver se roda, né? Manda rodar aqui, vai iniciar o nosso emulador. Vamos ver. E olha só, o nosso spinner com todos os elementos tá aqui. Tudo bem? Olha que legal, né? Você pode selecionar o abacate, você pode selecionar a goiaba, enfim, você pode selecionar os elementos que você quiser, beleza? Bom, vamos parar aqui a aplicação e vamos voltar. O que mais que a gente precisa fazer? Bom, fizemos o spinner, né? Agora falta fazer o quê? O Recycle View, que é um pouquinho mais complicado, tá? Aliás, vamos transformar esse spinner adaptador também numa propriedade, para que a gente não precise ficar instanciando ele várias vezes, né? Então, private spinner adaptador. E aqui eu só vou preencher esse cara aqui com os respectivos valores, né? Então, eu carreguei minha lista, né? Depois, criei o spinner. E agora, vinculei ao meu spinner o meu adaptador, né? Então, eu criei meu adaptador aqui. Criei o meu spinner aqui. Né, e vinculei o meu adaptador no meu spinner, e aí esse adaptador vai carregar os dados, vai transformar essa lista de valores e botar cada uma das propriedades no seu respectivo pedacinho, né? Como a gente viu aqui embaixo, né? Aqui na classe spinner adaptador, a gente vê que o texto pega o valor do texto e coloca lá dentro, que pega o valor da imagem e coloca lá dentro certinho nesse pedaço aqui, né? Recupero o item, coloco dentro do texto, recupero a imagem, coloco dentro da imagem e já era. Bom, agora a gente precisa o quê? Criar um adaptador para o nosso Recycle View. Então a gente vai vir aqui, botão direito, New, Java Class, e vamos dar o nome de Recycle View Adaptador. Ou só de Recycle Adaptador. Poderia ser qualquer outro nome, tá? Legal. No Recycle Adaptador, a gente vai, enfim, implementar uma coisa um pouquinho mais complicada, tá? Mas vamos lá. Esse cara aqui, ele vai estender uma classe interna ali da Recycle View, tá? Que a gente chama de Adapter. Tá? E aí, quando a gente fizer isso, o que tem que fazer? Tem que implementar alguns métodos obrigatórios. Então, a gente vem aqui, coloca o cursor aqui no adapter, clica aqui na lâmpadazinha e cria os métodos automaticamente. Tá? Agora, a gente precisa preencher cada um desses métodos. Porém, né, a gente tem que criar um método construtor e nesse método construtor vai ser o mesmo esquema do spinner. Tá? O que tem que receber? Tem que receber um contexto e uma lista, tá? O contexto, que é a parte gráfica, né? Para eu saber onde renderizar as coisas, e a lista que eu quero mostrar, tá? Então vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa aqui. E nesse cara, a gente vai preencher tanto o contexto quanto a lista. Perceba que está vermelho porque não existe, mas a gente vem aqui, clica em cima, vem na lâmpadazinha e manda criar o campo, tá? Ou propriedade, campo, propriedade e orientação a objetos são sinônimos, ok? Legal. Feito isso, né? Agora a gente já tem uma referência tanto ao contexto quanto à lista. Agora a gente pode seguir em frente aqui. No Get Item Count é fácil, né? Então a gente vem aqui, pega a lista
ponto size, pronto, já retornou o tamanho da lista. E agora aqui na parte do view holder, né? Na parte do view holder, a gente vai ter que criar uma nova classe, tá? Que vai fazer o papel do quê? Que vai fazer o papel dessa parte aqui, ó. Que vai pegar, vai fazer uma referência a um layout, depois vai pegar a referência de cada um dos elementos do nosso item e popular ele, tá? Então vamos lá. Voltando aqui, a gente vai criar uma nova classe, tá? Mas tem que pegar aqui itens do layout desse cara aqui, ó. Tem que pegar essa imagem, esse campo de texto e esse botão e definir os comportamentos de cada um, tá? Então vamos lá, criar uma nova classe, new Java class. O nome da classe é Recycle View Item. Então, Recycle. Vamos colocar de Recycle Item, né? O item do Recycle, tá? Que a gente está falando do Recycle View, né? Beleza, como que vai ser essa classe? Essa classe vai ser bem simplesinha, tá? Bem mais simples do que as outras que a gente está fazendo. Então vamos lá. Essa classe ela vai estender uma classe interna ali da Recycle View. Tá? Então aqui Recycle View ponto view holder, tá? Precisa estender essa classe. Tá com erro aqui porque eu preciso implementar alguns métodos, tá? No caso aqui é esse método aqui do método construtor. E agora eu vou fazer uma referência a cada um dos elementos da minha interface gráfica, né? A cada um dos elementos aqui, um elemento a essa imagem, a esse campo de texto e a esse botão, tá? Então, para isso, eu vou criar umas propriedades privadas aqui. Uma vai ser uma image view, tá? A outra vai ser o text view, tá? Com o RCL nome lá, né? Ó, image view, RCL imagem, text view, txt RCL nome e o botão btn RCL salvar, né? Precisa ter necessariamente esses nomes? Não, mas eu gosto de deixar com o mesmo nome lá dos IDs de cada elemento, tá? Tá vermelhinho aqui, coloco o cursor no final, Ctrl espaço, dá Enter, ele vai importar as classes automaticamente ali em cima, tá? E agora fica fácil, né? Agora a gente vai colocar aqui, ó, isso, txt RCL nome é igual a item find view by ID, RCL nome, e mesma coisa para a imagem e a mesma coisa para o botão salvar, né? Então, item view, find view by ID, img RCL imagem, e btn RCL salvar, item view, find view by ID, btn RCL salvar. Perceba que é uma referência a cada um desses elementos dessa interface gráfica aqui, de cada um dos itens que vão ser gerados, tá? E dessa parte aqui é só isso. Né? Basicamente você vai definir como que vai se comportar cada um desses carinhas aqui. Beleza, que mais que a gente tem que fazer? Bom, agora a gente volta lá no adaptador do Recycle. Agora a gente consegue fazer alguma coisa, tá? Vamos lá. No view holder aqui, a gente vai apagar esse return. E agora, vamos lá. Na verdade, vamos deixar esse return e vamos dar um new, né? Recycle item, tá? O que é esse recycle item? É a classe que a gente acabou de criar, né? A referência aos elementos dessa interface gráfica aqui, né? Desse item, tá? Eu preciso de um código que modela como essa coisa gráfica vai se comportar, né? Voltando ali no adaptador. Layout inflator, novamente eu vou carregar a minha interface gráfica, eu vou carregar o meu layout, né? E vou fazer uma referência a ele, mesmo esquema lá do spinner, né? Lembrando do spinner, ó, a mesma coisa, tá? A mesma ideia, só que aí eu faço num arquivo separado e pronto, tá? Esse cara vai retornar o quê? Vai retornar uma cópia dessa interface gráfica aqui para construir cada um dos itens, tá? Beleza. OnBind View Holder, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou vincular os dados, né? Eu vou preencher os dados de cada um dos itens que eu preciso, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui Recycle Item. Vai ser, sei lá, I de item igual a Recycle Item
no caso aqui, o holder, tá? Por que eu preciso fazer esse cast aqui, né? Por que eu preciso fazer essa conversão aqui? Porque essa classe é uma classe genérica, né? E aí eu preciso converter ela. Ele vem no formatinho aqui do recycle item, mas vem de uma forma genérica. Eu preciso só converter esse cara para que eu possa acessar os métodos desse cara, tá? Senão dá erro. Então agora que eu converti, eu posso ir .txt rcl nome, set text, a posição e já era, tá? Aí eu já coloquei o valor de cada um dos campos de texto, né? Só não estou entendendo porque tá dando vermelhinho aqui. Deixa eu ver aqui. RCL nome. Deixa eu ver aqui. Ponto. TXT. Tem algum problema. Deixa eu ver. Recycle item. Recycle item. Tá certo. Porque esses caras são privados, né? Não pode deixar esses caras privados, tá? Porque eu preciso acessar eles, né? Eu preciso acessar eles de fora, né? Então aqui tem que ser public. Ok. Aqui também é public e aqui também é public. Agora a gente salva. Agora sim. TXT RCL nome e TXT RCL imagem. Conseguimos setar o que a gente precisava. Ótimo, tá? Beleza, esse cara vai colocar o valor no meu campo de texto e esse cara vai colocar a imagem no meu campo de imagem, tá? Perceba que aqui, novamente, a mesma ideia, né, do Spinner Adapter. Ele fornece uma posição aqui e a partir dessa posição eu posso colocar os valores no meu item, né? Então ele está falando aqui, isso no caso aqui, em vez de position, ele fornece uma posição. A partir dessa posição, eu consigo recuperar meu nome e a minha imagem e coloco nos campos de texto. Isso aqui é ele falando, eu vou mostrar tal posição. Aí ele fala, legal, o que você tem de dados para mim nessa posição? Aí eu falo, tem o nome, tem a imagem, coloca no campo nome e coloca no campo imagem. Tudo bem? O getItemCount está pronto, que é o lista size, e o nosso adaptador para o recycle_view está pronto. Voltando na atividade principal, o que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que instanciar cada um desses elementos, né? Então a gente vai vir aqui novamente. Então aqui vamos separar a lista do spinner, né? Vamos colocar uma propriedade privada aqui. No caso aqui vai ser recycle_view. Recycle_view. Tá? No caso aqui é o srcl. No caso, qual que é o nome que a gente deu mesmo aqui? Vamos na nossa atividade principal. No caso aqui, RCL valores, né? Mas esse aqui precisa ser RCL valores? Não precisa, tá? Mas eu gosto de colocar o mesmo nome para eu bater o olho no código e saber do que eu estou falando, né? Saber o que eu estou monitorando, porque depois na hora de dar manutenção é muito complicado se você coloca nomes diferentes. Importa aqui a nossa classe, quando ela não é importada automaticamente. E também vou criar o adaptador, né? Criei meu adaptador. Tá? Aqui eu só estou reservando espaço na memória, na verdade. Eu preciso instanciar esses espaços ainda, colocar um objeto aqui dentro, né? Mas vamos lá. Agora vamos fazer o que eu acabei de falar, né? Então recycle adaptador, new recycle adaptador, forneço o contexto, forneço a lista, né? Como a gente definiu aqui nosso método construtor. Legal. Uma referência ao nosso campo, ao nosso recycle_view, findViewById, e depois seto o adaptador. Isso aqui vai ser suficiente para funcionar? Não, tá? Eu preciso também definir o quê? Eu preciso definir o meu gerenciador do layout, tá? O meu layout manager, tá? E aí como que a gente vai fazer isso? Bom, muito simples. RCL valores ponto set layout manager, e aqui eu vou escolher um layout manager padrão. Tá? No caso aqui, errei, né? No caso aqui, o Linear Layout Manager. Linear Layout Manager, tá? E aí tem que fornecer o contexto, aquela coisa toda, tá? Geralmente toda operação gráfica ali você tem que oferecer um contexto, tá? Se você não colocar essa linha, não funciona, não aparece nada no nosso recycle_view, tá?
tá? Olha, se tudo der certo agora, a gente vai compilar. Vamos ver se não teve nenhum erro de programação. Ah, aparentemente não. E agora, se tudo der certo, a gente vai rodar e vai ver os itens tanto no Spinner quanto na Recycle View. Olha que legal. Então aqui eu tenho os itens na minha Spinner, tá? Desculpa, eu tenho os itens na minha Recycle View, né? Olha só, com botãozinho e tudo, né? E também tem os itens no meu Spinner que eu posso selecionar, né, o que eu quiser. Tudo bem? Olha que legal, tá? Porém, só isso não é suficiente. Por quê? Porque agora eu preciso poder clicar em um desses caras para poder fazer alguma coisa, né? Então agora a gente tem que fazer uma série de coisinhas aí para dar funcionalidade aos nossos elementos. Vamos começar pelo mais simples, que é o Spinner, tá? Então vamos lá, Spinner ponto set on item selected aqui, tá? E aí esse cara a gente vai instanciar essa interface aqui, e essa interface ela obriga a gente a implementar 2 métodos, tá? Esse cara vai ser selecionado quando a gente selecionar alguma coisa, e esse cara vai ser executado ou selecionado, enfim, né? Desculpa. Esse cara vai ser executado quando a gente selecionar alguma coisa na nossa lista, e esse cara quando a gente não selecionar coisa alguma, tá? Então vamos lá, um código bem simples só para mostrar que funciona, né? Tust make text. No caso aqui o contexto vai ser o nosso diz, né, o nosso objeto principal, o nosso objeto atual, tá? E no caso aqui, exatamente isso aqui, tá? No caso aqui eu vou pegar o nome que foi selecionado, né? Porque esse i, da onde que vem esse i? Esse i vem daqui, né? Quando eu clico em alguma coisa, o Spinner ele vai ser chamado e vai fornecer pra gente a posição que foi selecionada. E aí, para saber o que foi selecionado, a gente dá uma olhada na nossa lista e mostra o que foi selecionado, tá? No caso aqui eu estou pegando o item i da lista e pegando o nome e mostrando por um curto intervalo de tempo. Ah, mas e se você não selecionar nada? Aí eu posso fazer alguma ação, sei lá, resetar, coisa e tal, mas no caso aqui eu posso simplesmente falar que nada foi selecionado. Ok? E só dessa forma aqui a gente já faz com que o nosso Spinner funcione. Que interessante, né? Vamos compilar, ver se está tudo certinho. Ó, aparentemente compilou, o código aparentemente está certo. Vamos executar para ver se realmente está funcionando. Então agora quando a gente seleciona, né, aqui tem que aparecer alguma coisa com uma notificação aqui embaixo, né? Então vamos lá, vamos selecionar o coco. Então aparece coco aqui, olha que legal. Vamos selecionar manga. Aí aparece manga aqui. Tudo bem? Funcionando. Muito legal. Vamos agora definir as coisas por Recycle View. E para variar, o Recycle View é um pouquinho mais complicado, tá? Vamos lá. Bom, a gente tem que ir no Recycle Item, tá? Por quê? Porque o Recycle Item ele vai definir o comportamento do nosso amigo. Aqui, na verdade, peraí, eu acho que é no adaptador. Deixa eu só dar uma olhadinha. Isso, é no adaptador que a gente tem que ir, tá? Daria para ir no Recycle Item, porque eu tenho o botão aqui também, né? Dá pra fazer uma série de coisas aí que vai permitir que a gente altere, tá? Eu posso aqui colocar um set on click listener nesse cara. Mas enfim, como em matemática e em programação a gente tem várias soluções para a mesma coisa. Porém, vamos no nosso adaptador e vamos criar uma interface interna, se é que vocês me entendem. Assim, eu vou criar, em vez de uma classe interna, eu vou criar uma interface interna, tá? O que é isso? É como se eu estivesse declarando uma classe dentro da outra, tá? Só que no caso eu vou declarar uma interface dentro da minha classe. O nome da interface é executar ao clicar e o método vai ser ao clicar, que vai receber uma instância da classe comida, tá? E, bom, aqui
eu vou guardar, né, uma instância do objeto que implementa essa interface, tá? Perceba que ele é público, então eu posso acessar posteriormente. E aí, ali embaixo, né, no onByDeViewHolder, o que a gente vai colocar? Bom, vamos lá. Lembrando que aqui a gente tem acesso ao nosso botão, né? Então a gente vai colocar isso daqui. Opa, só tem um errinho aqui. i.btnrcl salvar. Tá? Que eu tenho acesso ao botão aqui também, né? Então eu posso manipular. Posso manipular tanto no original quanto nesse aqui, mas eu acho que é mais fácil manipular nesse daqui. Set onClickListener. E aqui eu vou colocar o meu evento, né? Eu vou manipular o meu evento do jeito que eu achar melhor, tá? No caso aqui, eu vou chamar o objeto que implementou aquela interface, né? Então esse aqui é um comportamento flexível, né? Ou seja, eu vou chamar a minha propriedade executar ao clicar, que é essa propriedade aqui, e dentro dela vai ter um objeto que necessariamente tem o método ao clicar, tá? Então eu sei que nesse objeto, nessa propriedade, necessariamente tem o ao clicar, tá? E aí esse ao clicar vai receber o quê? Vai receber a instância da classe comida que está na minha lista. Nessa parte aqui é só isso, tá? Agora, voltando lá para o MainActivity, o que a gente vai fazer? A gente vai vincular, agora a gente vai criar uma nova instância desse cara, tá? Deixa eu só ver aqui que está faltando... Ah, tá faltando isso daqui, tá? Eu preciso, no meu método construtor aqui, receber o objeto que vai tratar, né? O clique no botão, tá? Então eu preciso guardar esse cara aqui também, porque senão só vai estar nulo ali, enfim, a gente não vai conseguir executar nada. Eu gosto de colocar código em escadinha, mas é isso, tá? Agora sim, voltando lá na atividade principal, vocês vão perceber que vai dar um erro aqui quando eu crio o meu adaptador, porém é só colocar uma vírgula, new, e aí ele vai instanciar aqui direto pra gente, tá? Eu posso inclusive transformar isso numa expressão lambda, né? Então aqui fica mais simples de entender o que está acontecendo. E aí, novamente, só um campo de texto para mostrar o que está acontecendo. Então, tust.makeText. No caso aqui, eu estou recebendo uma instância da classe comida, né? E estou colocando o nome da comida e mostrando por um tempinho. Tá? Novamente, vamos compilar. Vamos ver se dá tudo certo. Compilou. E agora vamos rodar e ver se finalmente mostra. Aqui, clico em abacate, clico em limão, legal, aparece limão aqui. Agora vamos selecionar a laranja. Vamos clicar no botão e aí mostra a laranja, vamos clicar no botão da manga, mostra a manga e assim por diante. Ok, pessoal? Isso aqui é uma breve explicação, né, sem entrar em muitos detalhes de qual que é a base teórica por trás de cada uma das coisas, mas eu decidi fazer um vídeo bem sucinto e mais objetivo possível para que vocês entendessem mais ou menos como implementar cada um, tanto a RecycleView quanto o nosso spinner, tá? Espero que vocês tenham gostado aí e até mais.